de princípios para relacionamento dos pais e de seus filhos. Em primeiro lugar, a palavra coloca que os filhos, eles devem obediência aos pais. Os filhos devem obediência aos pais. Essa é uma autoridade que foi delegada por Deus. Deus deu essa autoridade para os pais, deles serem os gestores de seus filhos, aqueles que comandam a vida dos filhos, aqueles que estão ali para ensiná-los, para conduzi-los, para direcioná-los na vida. Isso é por Deus, né? Deus é que fez assim. E essa ação de Deus, né, é bem abrangente. Ele fala para os filhos obedecerem seus pais em tudo, né? Não existe limites aí nessa obediência. Mas o que eu citei no começo da questão da rebeldia dos filhos é um grande problema dos nossos dias. Por quê? Porque a rebelião dos filhos contra os pais vai se refletir aonde? Primeiro em casa, depois na sociedade, né? Quem é rebelde para com seus pais, vai ser rebelde no trabalho, vai ser rebelde na escola, vai ser rebelde onde estiver, né? Essa rebeldia vai se refletir na vida da pessoa, né? Mas tem uma palavra aqui também para os pais, né? E a advertência para os pais é que os pais, eles devem tratar os filhos sem amargura, né? Sem amargura, né? Tratar os filhos bem, né? Tratar os filhos bem. E uma coisa que fica muito latente aqui no texto, né? Muito aparente, é a questão da comunicação. A comunicação. Então, eu queria perguntar para você, né? Como que nós estamos nos comunicando em casa? Como nós estamos nos comunicando? Como você se comunica com o teu filho? A palavra fala assim, para tratar bem os filhos, para que eles não fiquem desanimados. Isso é uma coisa importante. Por quê? Porque se seu filho não estiver animado com o jeito que você trata ele dificilmente vai querer seguir você e vir para a igreja. Se você quer trazer teus filhos para a igreja, se você quiser trazer teus filhos diante de Deus, você precisa tratar eles com correção, com o jeito correto. E eu queria dizer algumas coisas aqui, quando os pais irritam seus filhos. Quando os pais irritam seus filhos. Preste atenção. Primeiro, quando não há coerência nas suas palavras e nas suas atitudes. Os pais falam uma coisa e fazem de outro jeito. Essa incoerência na vida dos pais são observadas pelos filhos. E isso desgostam a vida dos filhos. Outra coisa, quando que eles ficam desanimados? Quando não há regras claras dentro da casa. Às vezes vale, às vezes não vale. Às vezes para um filho vale, para outro filho não vale. Isso é uma coisa que desagrada muito os filhos. A gente precisa ter uma regra, a gente precisa ter um comportamento, a gente precisa ter uma atitude para conduzir dentro dessas regras a nossa família. Os nossos filhos observam essas coisas, né? Outra coisa, quando não há diálogo na família, quando não há conversa, quando os pais não sentam para conversar com os filhos, quando os pais não dedicam um tempo para isso, para querer saber o que passa na cabeça dos filhos, o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo. Se não tem diálogo, como que faz, né? Uma coisa que na Bíblia chama muita atenção, na vida do Davi, é que quando ele teve aquele problema todo com Absalão, Absalão matou o irmão, fugiu, ficou 3 anos na casa do sogro, não viu o rosto do pai. E quando o pai falou para ele que ele podia voltar para Jerusalém, ele voltou, mas não recebeu por 2 anos o filho na sua casa. E o filho um dia falou assim para o comandante lá, para o Joabe, falou, olha, é melhor eu morrer. Se meu pai não quer falar comigo, é melhor eu morrer, né?
Olha o sentimento de um filho para com o desprezo do pai que estava acontecendo. Então, é preciso ter diálogo, né? Preciso ter diálogo na família. Outro problema que acontece às vezes é a questão da injustiça. Injustiça. Quando os filhos veem os pais agindo com injustiça, eu não estou falando só a respeito dentro da casa, porque às vezes a injustiça é para fora. Eu estou olhando para fora, eu estou vendo meus pais serem injustos com uma pessoa, com alguém, com uma situação, com um parente. E a gente tem que ter muito cuidado com as palavras que a gente fala. As crianças estão sempre ouvindo, desde pequenos. Você sabe muito bem disso, né? Como as crianças pequenas têm a antena ligada, elas estão prestando atenção no que seus pais estão conversando. Quando os pais não têm tempo para os filhos, vida muito ocupada, trabalha demais, chega cansado em casa, quer descansar um pouquinho, os filhos vêm em volta, querem atenção, os pais não têm tempo, deixa para lá, depois a gente fala, depois a gente conversa. Isso irrita os filhos. Os filhos querem atenção, eles querem um pouco de tempo dos pais, eles querem estar próximos, falar das suas necessidades, das suas ansiedades. Outra coisa que é muito problemático dentro dos lares é você fazer comparações. Não faça isso, né? Não faça isso. Não compare um filho com outro, não compare o teu filho com o filho de outra pessoa, não compare o teu filho com o filho de um parente, não faça isso. Isso irrita muito os filhos, né? Não use isso, tá? Outra coisa, quando há muito conflito dentro da casa, né? Muito conflito, muita briga, muito desentendimento, e as crianças estão vendo isso, os filhos estão presenciando isso, eles não gostam disso, eles não gostam. A tendência às vezes dos filhos é ficar a favor de alguém, ou do pai ou da mãe, mas isso é complicado muito para o coração deles, para o sentimento deles. Por fim, hoje nós temos famílias muito liberais com seus filhos, muito liberais, deixa soltos, né? Pode tudo. O que o filho quer fazer, faz, né? Não existe regras, não existe limites, não existe orientação. Parece que tudo que faz está bom. E os filhos precisam de regras, precisam de limites, precisam de direcionamento. Nada deixa os filhos mais perdidos do que um lar sem esses limites. Gente, o apóstolo Paulo cita aqui que quando a gente não toma cuidado com essas coisas, a gente deixa os filhos desanimados, né? Desanimados. Desanimados do quê? De seguir você, de atender aquilo que você ensina para ele, de observar a tua vida, as coisas que você faz. E aí a gente começa, de repente, a compreender que muitas vezes os filhos não vêm para a igreja porque não viram nos seus pais exemplo para que isso acontecesse. A gente tem que sempre estar dando exemplo para os filhos. Nossa vida tem que ser uma vida de exemplo para eles.